Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Episódio 43, a tua última oportunidade de ser mãe. Este tema é muito interessante e eu quero estar aqui a cruzar com o tu não estares a viver a tua história de amor e sentires que é a tua última oportunidade de ser mãe. Ou seja, tu estás num relacionamento, não estás propriamente feliz, de alguma forma há qualquer coisa que te diz que não é esta a tua história de amor neste momento, ou a relação está totalmente desgastada e de repente tu sentes, mas esta é a minha última oportunidade de ser mãe, porque se calhar já tens 40 e tal anos, se calhar sentes agora já não vai dar tempo e então de repente tu sentes, eu tenho que engravidar nesta relação, mas há qualquer coisa dentro de ti que te diz, mas eu não, se calhar não é bem com esta pessoa que eu desejava, então como é que eu vou fazer agora se esta parece ser mesmo a minha última oportunidade? Como é que eu vou fazer isto? Então, o que é que eu vos posso dizer? Quando eu engravidei, eu não tinha consciência que se calhar que ela não era a minha história de amor, que eu realmente desejava, mas era a história de amor que estava ali. Era aquela história de amor que estava ali para mim, e eu sei que dentro de mim eu disse um sim, independentemente da história. É como se eu não estava propriamente assim tão consciente de que poderia haver uma outra história de amor. Portanto, aquela na verdade era uma história de amor, era a história que, de forma consciente ou inconsciente, eu escolhi, que me escolheu para eu cumprir os meus propósitos, para eu poder ter o Gustavo, não é? Para eu poder ter o filho que tenho. ah, mas eu disse um sim, dentro de mim não havia um conflito, eu não tinha um conflito dentro de mim. Isto era aquilo que eu vos queria dizer já neste início deste episódio, sobre a tua última oportunidade de ser mãe. Então, naquela altura, eu tinha 26 anos, quando engravidei, portanto, fui mãe aos 27 e sentia que, independentemente da história que estivesse a viver, no fundo, para mim estava tudo alinhado, no fundo fazia-me sentido estar realmente a ser mãe dentro daquela história, que no fundo também é uma história de amor. Mas depois, quando houve, eu lembro-me do meu filho começar a dizer que gostava de ter uma irmãzinha ou um irmãozinho, e é aí que nessa fase nós também começámos assim a pensar, então, será abrir-me novamente a ser mãe? Então ele ia dizendo, e eu, ok, se calhar poderia vir a ser. Então, no fundo, criou-se essa oportunidade de abrir esse campo novamente, de voltar a ser mãe novamente. Só que havia aqui uma grande, grande diferença. Eu acho que nesta altura ele teria, sobretudo ali, 5 anos, 4, 5 anos. Eu penso que seria ali mais por volta dos 4, 5 anos em que realmente ele sentia mais essa vontade de ter um irmão, e de alguma forma havia algo dentro de mim que me abriria novamente à maternidade. Só que nessa fase eu já estava muito mais consciente de que na- já não era aquela história de amor que eu gostava de estar a viver. Eu gostava mesmo de estar a sentir coisas diferentes. Queria ser mãe novamente, mas queria sentir algo diferente na relação. Eu gostava de estar a viver a relação de uma outra forma, de forma a que me sentisse realmente mais segura para maternar, para poder passar por todos os processos da gravidez, do parto, do pós-parto. É que sentia que aquele alinhamento que tinha havido no passado já não estava ali. Então eu entrei em conflito dentro de mim. Então, o que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que, de facto, não havia métodos contraceptivos, estávamos nessa abertura, aparentemente abertura à maternidade, mas cada vez que se aproximava a fase da menstruação, eu tinha uma dualidade. Eu, por um lado, queria voltar a ser mãe, gostava que
houvesse o atraso menstrual e que isso indicasse uma gravidez, mas por outro lado eu sentia que não, não, eu quero ser mãe, mas não é nesta relação, eu quero voltar a ser mãe, mas não é nesta relação. Então, todos os meses eu sentia esse conflito. Então, se tu me estás a ouvir agora, eu acredito que algumas pode haver pessoas que me estão aqui a ouvir e sentem, ok, eu agora sinto mais clareza que não, eu quero mesmo ser mãe nesta história de amor, é mesmo isso. Eu não estou mesmo a viver essa dualidade e este podcast sirva para tu teres essa segurança maior, essa certeza, essa sensação até de confiança, e isso até te vai abrir mais esse portal para a maternidade, porque tu estás aqui a confirmar que não, eu realmente estou a viver a história de amor que eu desejo. É nesta história de amor que eu desejo ser mãe, faz-me todo sentido. E então vais trabalhar outras coisas porque isso está em alinhamento. Depois pode haver aqui outra situação, que são aquelas pessoas que, quando começaram o processo de engravidar, que podes ser tu, que me estás a ouvir, quando começaste o processo de engravidar, tu não tinhas dúvidas que era nessa relação que tu desejavas ser mãe. Tu estavas mesmo muito com essa sensação de alinhamento, de quereres realmente ser mãe nessa história de amor. Mas o tempo passou e com o tempo vieram várias intervenções. Intervenções médicas, consultas até de infertilidade, causas inexplicáveis ou então até haver causas, e quanto mais causas há também, pode haver mais desconforto em relação a todo o processo. Se houver causas masculinas, isso pode criar logo também ali um grande bloqueio em termos de casal. Então, de repente, o que tu começas a sentir é que parece que a relação é muito só focada no engravidar e de repente começa a relação a ficar desgastada. E então, a certo momento, tu já pensas que se calhar não é esta relação. Eu tenho mesmo várias mulheres em que isto acontece, em que dizem: a relação está tão desgastada, se calhar realmente eu já não vou ser mãe nesta relação, mas eu também já não tenho tempo para ser mãe se eu não for mãe nesta relação. Tipo, eu já não tenho tempo que eu já tenho, imaginem, 42 anos, 43, 45. Eu já não tenho tempo de me separar, depois ainda ficar bem comigo, depois encontrar outra pessoa e essa pessoa querer também e ainda conseguir engravidar. E se eu já não engravidei durante tanto tempo, como é que agora vou engravidar? Enfim. Isto podemos estar a falar de ser, já teres engravidado fácil da primeira vez e na segunda estar a acontecer isto, tal como a mim, que no fundo depois tive 14 anos em que a gravidez não aconteceu, estão a perceber? Isto é mesmo muito, é muito ano. E eu tenho acompanhado várias mulheres em que já estão tipo há 10 anos e às vezes sentem que estão a viver a sua história de amor, mas depois, claro, que já colocam tudo em causa. Tipo, de género, será que isto significa que não é para nós os dois? Será que se calhar eu engravidaria com outra pessoa? Quer ele, quer ela. Só que isto fica tudo muito no segredo, porque é muito complicado de repente a pessoa sentir todas estas perguntas dentro de si e ir verbalizar isso. Com quem é que eu vou verbalizar isso? Como assim? Isto, eu não posso estar a dizer isto, muito menos à minha pessoa que está ali ao meu lado, que eu penso que, e se eu engravidasse com outra pessoa? E se eu realmente deixava esta relação, conhecia outra, engravidava logo? Só que isto, quanto mais calado fica, pior, mais aumenta e mais destrói a relação. Portanto, isto tem que ser abordado, isto tem que ser explorado, claro, que com as pessoas certas, nas situações certas, mas é muito importante que isso seja realmente explorado. Mas pronto, eu não ia agora já falar nisso, ia continuar aqui a abrir para perceberes qual é a situação em que tu identificas, não é? Podes mesmo sentir, não, de facto não é de todo a minha situação, eu sinto mesmo que estou com a pessoa certa, não aconteceu, é por outras causas. Por exemplo, eu sinto que nunca é só por uma causa, às vezes pode ser da pessoa, de não estarmos com a pessoa certa, mas há mais.
há mais, como eu não vou dizer, eu não engravidei porque eu não estava com a pessoa certa. Não, eu não engravidei por isso e por muitas outras coisas que, de alguma forma, depois eu fui descobrindo também. Claro que isto é um processo contínuo. Mas hoje estamos aqui para explorar este ponto, mas eu não quero que tu penses que tudo se relaciona com este ponto. Não, eu quero que tu saibas que este é um dos pontos que tu podes explorar quando não estás a conseguir engravidar, ou quando está a demorar demais, ou quando não entendes muito bem porque é que ainda não deu positivo. A ideia é trazer reflexão, não é que tu fiques fechada com esta informação e que assumas isto, que é isto que está a acontecer e não é mais nada. Não, eu quero que tu vejas este podcast como algo que te traz um pouco mais de reflexão, que te traz mais clareza, que te traz mais informação. Então, existe essa situação da relação estar tão desgastada que a pessoa já põe tudo em causa, quando muitas vezes a história de amor é essa, é nessa história de amor que tu podes e vais engravidar, mas a relação está de facto desgastada. De repente ficaram completamente só focados no processo de engravidar, esqueceram completamente de viver, de serem férteis, na verdade, de viverem tudo aquilo que merecem na relação e fora dela, e não é necessário, e eu sei que há várias vezes que acontecem separações por causa dos processos de engravidar, e umas de facto acontecem porque, no fundo, antes de começarem o processo, já havia essa tal dualidade, tal como eu, mas muitas delas também é só porque houve esse desgaste e não houve essa atenção, esse resgatar a comunicação, resgatar tudo aquilo que importa numa relação. Portanto, queria muito, muito trazer também esta reflexão. Depois, existe de facto as situações em que realmente tu sabes claramente que não, eu quero ser mãe, mas esta não é a minha história de amor. Eu não estou a viver a minha história de amor. Eu sei perfeitamente, eu não tenho dúvidas, mas eu sinto que esta é mesmo a minha última oportunidade. E eu já tenho, imaginem, 44, 45, não vai dar tempo, ou eu sou mãe nesta relação, ou eu já não vou ser mãe. E aqui entram aqui dois sonhos em conflito, porque se o sonho de ser mãe for mais forte do que o sonho de estar a viver a história de amor, óbvio, nós todas queremos estar a viver a história de amor, nós todas queremos engravidar dentro de uma história de amor. E por vezes, nestas situações, com mais proximidade com o fim da idade fértil, pode mesmo haver aqui esta situação de sentir que já não vou ter tempo e eu escolho ser mãe, mesmo sabendo perfeitamente que não estou a viver essa história. E eu tenho várias histórias. Tenho histórias de mulheres que depois acabaram de se separar pouco depois do nascimento do bebê, pouco depois, sei lá, uns meses, um ano ou dois, naquela fase que elas sentem que já estão mais prontas para dar esse passo, para viver todo esse processo da separação, porque é sempre um processo muito desafiante, é um processo de luto profundo. Quem já me tem ouvido nos outros podcasts, com os outros episódios no Instagram, eu tenho vindo a partilhar na minha newsletter até também, que já têm vindo a partilhar realmente o que é que foi para mim viver esse processo de separação. Quanto mais longa é a relação, se calhar, em princípio, mais desafiante pode ser esse processo. Mas a verdade é que, mesmo a relação não sendo tão longa, normalmente pode ser muito desafiante. E não necessariamente porque as pessoas não se tratam bem ou quer que seja, não, é porque às vezes elas gostam uma da outra, mas sentem que já não estão em match para uma vida mesmo de romance. Então, nestas situações, que eu já acompanhei mesmo mulheres em que me disseram mesmo: olha, eu já sabia que eu não ia ficar nesta relação, mas eu queria mesmo muito ser mãe. Eu queria mesmo muito ser mãe e tinha mesmo que ser. Aquele homem, no fundo, transmitia-me toda a segurança para ser pai
de um filho nosso, e então eu abri-me mesmo a engravidar dentro desta relação. Então estou a pensar em duas pessoas específicas que acompanhei muito próximo e que foi exatamente esta história. Então, se tu estás aqui, se tu também sentes de alguma forma que esta pode ser a tua situação, eu quero te dizer que não há julgamentos, cada pessoa escolhe o que sente, há almas que de alguma forma escolhem vir nestas situações em que realmente não é a história de amor, mas há aqui propósitos que nós não vamos estar agora a aprofundar. Claro que para mim o que eu desejo mais para todas as mulheres, para todos os homens, para todos os casais, para todos os seres, é que cada bebé venha desse lugar de amor, de casal, dessa história de amor, mesmo que um dia termine, mas que venha desse lugar, dessa, hum, desse amor. Mas eu também sei que às vezes isto não acontece e temos que parar de julgar. E se tu estás aqui, se tu sentes isso, que estás a abrir-te a dizer sim à gravidez, dentro desta situação, eu quero te dizer que fala, podes mandar mensagem e dizer: Olha, eu sinto que é mesmo isto que está. Não é eu sinto, eu sei que é isto que está a acontecer comigo. E por eu ainda estar aqui em conflito, se está certo, está errado, se devo, se não devo, no fundo ainda não engravidei porque eu não consigo ainda dizer esse sim. Então é muito isto. Estas mulheres que eu acompanhei, elas sabiam perfeitamente que não estavam a viver a sua história de amor, mas abriram-se e disseram assim: Ok, é este homem que está aqui. Isto é uma rendição interior muito interior, profunda, é uma escolha consciente, é algo que fica leve dentro da pessoa. Há um momento em que isso fica leve, que a pessoa sente, ok, vou deixar de lutar, para que esta relação seja aquilo que eu gostava que fosse, porque vou aceitar esta relação como ela é, ah, vou assumir que é mesmo mais importante para mim ser mãe agora do que estar a viver essa história de amor, e é uma rendição interior de dizer: Ok, eu aceito este homem para viver comigo este processo de maternidade, paternidade, mesmo eu sabendo que é provável que, entretanto, termine depois do nascimento. Isto é um tema muito importante e um tema um bocadinho desafiante de se explorar e de se compreender, mas eu queria te deixar aqui estas reflexões e, sobretudo, deixar aqui uma última reflexão de que hum, eu não nem eu, e espero que ninguém esteja aqui para te julgar, seja qual for a tua situação. Eu sinto que, seja como for, a maternidade é tão sagrada, a paternidade, um filho, que quando ele chega, mesmo que chegue desse lugar, ele é simplesmente incrível e é mesmo para ser celebrado. E eu quero que tu sintas essa alegria, se até também já és mãe dentro dessa história e estás agora a separar-te porque estás já nessa fase, que te sintas muito sagrada, muito amada, muito acolhida, muito segura, porque às vezes há aqui propósitos que nós não entendemos muito bem. E às vezes é assim um chamamento muito grande da maternidade superior a todas as outras coisas que, de alguma forma, o que eu também te quero dizer é que ainda que tu saibas que esse homem não é para ficar, ainda assim tu conectaste com uma verdadeira história de amor dentro de ti. E isso é o mais importante, que é também o meu caso, de que eu, no fundo, estava a viver a minha história de amor. O amor é aquilo que é possível para cada um de nós em cada momento, e na verdade eu escolhi ser mãe dentro daquela história e essa história já é perfeita porque eu escolhi e porque todos os envolvidos fizemos o nosso melhor. Queria-te deixar esta mensagem e termino aqui este episódio 43.
e espero pela tua mensagem no Instagram, soniasoares.pt, ou no e-mail info@soniasoares.pt. Conta-me o que está a acontecer contigo, partilha comigo e bora engravidar. Beijinhos!